Tá, então hoje é setembro, dia 10. Vamos continuar com o nosso estudo do livro Paulo Estevão. E, como sempre, a gente vai começar eh, com a nossa prece inicial, né? Então, vamos lá. Fechando nossos olhos, acalmando nossos corações, nos conectando com esse mestre de luz, de amor, de paz, que nos aponta os caminhos, guia e modelo. Ele que é o nosso exemplo, mas um guia precisa de seguidores. E mais que adorá-lo, devemos segui-lo. Então, que possamos, todos nós, alcançarmos essa compreensão, ter os nossos corações tocados pelos seus ensinamentos e ter os nossos corações atraídos por esta luz que consola, que orienta, que acalma, que nos eleva. Querido Jesus, estamos então reunidas em Teu nome, buscando nos Teus ensinamentos, nos ensinamentos daqueles que morreram por Ti, para que nós possamos também fazer morrer em nós o homem velho, conforme disse Paulo de Tarso. O homem velho cheio de egoísmo, cheio de orgulho, de imperfeições tantas, que nos confundem, que nos cegam, que nos alienam, que nos desvirtuam a órbita, nos levando a gravitar outra coisa que não o nosso Pai de amor e bondade. Então, nos ajude, ó Pai, a olharmos para este guia, para esta luz. Nos ajude a nos mantermos em órbita, a órbita que nos equilibra, que nos compõe, que nos eleva. E assim, Pai, um dia chegaremos. Um dia retornaremos ao lar. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meninas, tô gravando, né? Tá. Então, olha só, ano de 36, Paulo de Tarso está. Então, é meado do ano 36, Paulo de Tarso, ele está em Damasco, ele já se encontrou com Ananias, ele já se recompôs e resolveu ir até o Sinédrio, né? Uma vez que ele fez toda a sua meditação, ele está agora no Sinédrio para falar os, eh, com os doutores da lei. Ele realmente ele está tão empolgado, né? Ele está tão imbuído de boa vontade, de entusiasmo, e iludido, porque ele acha que com suas capacidades intelectuais, com suas capacidades de retórica, até com o privilégio, respeito de que ele goza junto aos doutores da lei lá no Sinédrio, ele acha que realmente será concedida a ele a palavra, e não apenas a palavra, mas também
é, as pessoas que estão lá vão abrir o coração para ele em função, né, da pessoa dele. Então, ele realmente ele foi iludido, né? E estamos exatamente neste momento em que ele está lá, subiu né, na nem sei como é que chama, não é pódio, mas subiu no momento lá no ah, Púlpito? no púlpito, obrigada, minha mente está tão cansada. Subiu no púlpito, exatamente. E ele, começou a falar coisas que tá deixando todo mundo completamente assombrado, né. Todo mundo está assim, pensando que, olha, das 2 uma, ou ele surtou, ou então ele está fazendo piada, assim, ou isso aqui ele é um elemento da retórica, daqui a pouco ele vai sair aí daí com uma grande lição. A gente está exatamente aqui nesse momento, né, que ele vai dizer assim, ah deixa eu voltar aqui. Ele vai falar, né, com o pessoal, né, que eles dizem: "Ah, o doutor de Tarso graceja", e ele diz: "Não, meus amigos", exclamou com veemência: "Jamais gracejei convosco nos tribunais sagrados. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade. Consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova." Então, quando ele fala: "Mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova", ele dá uma outra bofetada no pessoal, na sua audiência, porque ele está falando, de humildade, uma fala que não combina com o doutor da lei Saulo de Tarso de antes, uma fala que não combina inclusive com a própria cultura do sinédrio na época, que nada tinha de humilde. Estou lembrando aqui que no estudo do Exilados da Capela, que a gente fez tem uns 2 ou 3 domingos atrás, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai, dar a seguinte ele vai, falar sobre a cultura, a sociedade hebraica, e ele vai usar os seguintes termos, eh vaidosa aristocracia, religiosa. Imagina, vaidosa, aristocracia religiosa, quer dizer, entre eles ali que eram os autores da lei, os letrados, os intelectuais, eles eram extremamente elitistas e eles, sabiam dessa posição privilegiada, cuidavam muito dessa posição privilegiada, portanto, nada tinham de humildade. Mas aqui ele está falando: "Mísero servo", e isso não combinava muito bem com a o discurso da época, né, não se esperava isso de um doutor da lei. Nã Aí eu já virando aqui a página 202 para quem tem essa mesma versão aqui, né. Não obstante o ardor da pregação, que deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais, que é uma outra coisa interessante, enfim. Rompeu no recinto estranho vozerio. Alguns fariseus mais exaltados interpelaram Sadoc em voz baixa quanto ao inesperado daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo, de fato, parecia extremamente perturbado, alegando ter visto o carpinteiro de Nazaré nas vizinhanças de Damasco.
Imediatamente estabeleceu-se enorme confusão em toda a sala, porque havia quem visse, no caso, perigosa defecção, ou seja, deserção, do rabino, e quem opinasse, por enfermidade súbita, que o houvesse dementado. Então, olha só, primeira observação aqui. Não obstante o ardor da pregação, que deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais. Então, é o que eu digo sempre, é quando Emmanuel dá detalhe de uma palavra, a gente tem que prestar atenção. Ressonâncias emocionais, novamente, no Sinédrio, eles eram muito afeitos às figuras de linguagem, aquelas retóricas bonitas, mas era tudo boca para fora, tudo do intelecto, mas não havia o sentimento, não havia compaixão, não havia emoção. E aqui é um Saulo diferente que está falando no púlpito, né? Que está falando para todo mundo. Por isso ele diz: rompeu no recinto, estranho vozerio. Existia uma estranheza geral, ninguém estava reconhecendo. Por isso que fala que ele devia estar dementado. Aliás, Saulo, ele vai pensar isso também de Abigail, né? Quando Abigail está falando de Jesus, ele vai pensar isso também dos demais seguidores de Jesus que ele manda prender e tal. Ele chama aquele pessoal de o ignorante, mas no caso do Estevão, ele não podia dizer que era ignorante, no caso de Abigail também, ele não podia chamar Abigail de ignorante. Então, ele diz que é dementado, né? Então, esse pessoal aqui está agindo exatamente como Saulo agiria antes de Jesus, antes desse encontro com Jesus. Aí depois tem uma outra observação aqui no final, que ele fala assim, ó. Não, aqui no meio ainda fala. Alguns fariseus mais exaltados interpelaram Sadoc. Sadoc era o muito amigo de Paulo de Tarso, né? Saulo, aqui no caso. Em voz baixa, quando inesperado, daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo de fato parecia extremamente perturbado. Ou seja, estava todo mundo ali falando com Sadoc, e Sadoc, muito amigo, está dizendo, realmente, ele está surtando. Poxa, né? Poxa, que coisa, né? Falsidade ali, Nossa Senhora, é coisa pouca. Aí depois vem, imediatamente estabeleceu-se enorme confusão em toda a sala, porque havia quem o visse, no caso, perigosa defecção do rabino, ou perigosa deserção do rabino. Por que que isso é perigoso? Aqui, no caso, a gente tem que chamar atenção toda vez que Emmanuel bota um adjetivo, uma palavra assim, ele está dizendo uma coisa, ele está querendo dar uma ideia a mais, né? Era perigoso, por quê? Porque a gente é um indicativo aqui que o número de deserções ou o número de conversões, inclusive entre esse meio aqui, né, entre esse meio do pessoal dos doutores da lei, era, não era pequeno, não devia estar tão pequeno assim, né? Se a gente lembrar quando o Estevão vai falar lá no Sinédrio, só naquele momento ele já rebanha duas pessoas, já de cara. Só dele falar, dele se justificar, dele colocar as ideias dele ali naquele primeiro momento, ele já consegue a atenção de duas pessoas. Agora, imagina um Saulo de Tarso que era exímio na retórica, que era muito respeitado. Quando o Emmanuel descreve lá no capítulo 2 a personalidade e o grau de influência
Saulo, em sua época, na sociedade, seja no sinédrio, né, seja lá no grupo, na comunidade dele, ele vai citar Saulo como um exemplo, para a juventude. Um exemplo para a juventude. Ou seja, ele era ele era um líder, né. Agora, imagina o que esse líder pode fazer para a juventude. Ele poderia arrastar toda uma juventude judaica com a sua influência. Então, por isso que era perigoso, né, porque o cara era bom demais. E por ser bom demais, ele poderia, né, arrastar para o no caso, eles estão aqui achando que é o lado negro da força. Eh E aí Saulo vai continuar: "Varões de minha antiga fé", ó como ele é determinado, porque ele continua dizendo: "Ó, não tenho mais nada a ver com isso aqui não. Varões de minha antiga fé", trovejou a voz do moço tarcense mais incisiva, "é inútil tentar desempanar a verdade. Não sou traidor nem doente. Estamos defrontando uma era nova, em face da qual todos os nossos caprichos religiosos são insignificantes." E foi que ele, né, assinou embaixo o recibo de que ele estava doido. Mas ele disse alguma inverdade? Não. Qual é o problema aqui? O problema é que ele está tirando a verdade na cara de quem não está pronto para ouvir, né. Quantas vezes a gente chega assim, no afã da gente querer convencer o outro, a gente começa a tirar verdades e, tipo assim, que autoridade que a gente tem para tirar a verdade, né, na cara de uma pessoa que não está preparada para ouvir. Jesus não fez isso. Jesus respeitou, né, a a ignorância do homem na época. Jesus, ele quando chega para falar com Pilatos, ele se a gente parar para pensar naquelas palavras, ele não está defendendo nem nada, ele não comenta uma palavra de defesa, nem mesmo tenta convencer ninguém a nada. Então, Saulo, ele movido por uma emoção muito forte, ele encontrou com Jesus, etc. Ele aqui está sendo genuíno, sim, mas está sendo muito ingênuo e está sendo iludido pelo seu próprio, pela sua própria vaidade também, né, de achar que o pessoal vai ouvi-lo porque ele tinha algum respeito lá dentro do sinédrio. Uma chuva de impropérios, onde é que eu estou? Uma chuva de impropérios cortou-lhe repentinamente a palavra. Covarde, blasfemo, cão do caminho, fora o traidor de Moisés. Os apodos, ou seja, as injúrias, né? Os apodos partiam de todos os lados. Os mais afeiçoados ao ex-rabino, que se inclinavam a supô-lo vítima de graves perturbações mentais, entraram em conflito com os fariseus mais rudes e rigorosos. Algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência. Os grupos que se haviam atracado em luta espalhavam forte celeuma na sinagoga, percebendo o orador que se encontrava na iminência de irreparáveis desastres. Eh,
extrema violência. É engraçado isso, porque você pensa, né? São os iletrados, são os educados, são os doutores da lei que de antemão deveriam manter o quê? A ordem. São pessoas que, né, pela sua posição, poderiam pelo menos pensar assim, em manter um mínimo de ordem, um mínimo de respeito à casa, né? Mas aqui eles estão assim, existe um drama, né, acontecendo. Nossa, é uma coisa tudo assim, tudo é demais, tudo é extremamente exacerbado. E era uma característica mesmo da época, porque se a gente parar para pensar, quando quando a gente vê naqueles filmes que tentam retratar a época de Jesus, ou a Roma antiga, etc., a gente vai ver que em todas as cenas existe um forte armamento, né? Soldado pra caramba. Era a sociedade romana, uma sociedade baseada numa estrutura militar, mas em se tratando, e está até na Bíblia também, né, a presença dos soldados romanos. Aí você para pensar e pensa assim, mas por que mesmo, né? Aquela forte presença militar. Eh, a questão está exatamente nessa questão que o Emmanuel está falando aqui, extrema violência. A época era muito típico da cultura, né? A agressividade. Se você pensa ou você fala qualquer coisa diferente do que é a minha verdade, então a resposta era única, é violência, né? Saía diretamente da questão, vamos dizer assim, dos bons modos. Como eu não consigo convencê-lo com as palavras, então parto logo para a briga e vamos acabar com isso. Típico da cultura. E os romanos, ao saber disso, por isso sempre mantinha a vigilância, né, militar. Quando Jesus é acompanhado pelos soldados na sua via crucis, era exatamente para impedir que o povo avançasse e ali mesmo, né, o pessoal com suas próprias mãos fizesse o que, segundo Roma, deveria ser a lei, né. É muito estranho a gente pensar nisso, porque era uma outra época, né, mas talvez hoje não fosse tão diferente assim. Ao final das contas, em função de tantas coisas que a gente tem visto ultimamente. Que mais aqui? Foi quando um dos levitas mais idosos assomou ao grande estrado, levantando a voz com toda a energia de que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. Então, aqui havia uma pessoa mais velha, eh, e a cultura era muito afeita a respeitar os mais velhos. Pelo menos isso aqui de bom eles tinham. Hoje em dia o negócio está bem difícil, né? Imagina, iam respeitar os mais velhos. O convite foi aceito por todos. Os mais exaltados repetiram a prece, tomados de vergonha, como quem diz assim: poxa, precisou de uma pessoa mais madura para chamar a nossa atenção. E era fato, eles estavam desrespeitando a casa, né? Não estavam agindo como pessoas adultas. Saulo acompanhava a cena com profundo interesse. Terminada a oração, disse o sacerdote com ênfase irritante: lamentemos esse episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras com paradigma de triunfo.
Até ontem mesmo, literalmente, tipo assim, até 4 dias atrás. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinhos. Com um passado respeitável, essa atitude de agora só nos merece condenação. Tá vendo? Não fala o que me é conveniente, você está condenado, você está expurgado, você está fora, né? Ou seja, só nos merece condenação. Perjúrio, demência, não sabemos com certeza. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo-íamos sem pestanejar. Novamente, gente, puxa. Ignorância, assim, ao extremo, atraso, assim, sabe? Selvageria ao extremo. Quer dizer, se fosse qualquer outra pessoa, vamos tacar pedra, é isso mesmo? Quer dizer, se fosse um Estevão, era pedra. Se fosse Jesus, era pedra. Mas como se trata de um ex-rabino, de um doutor da lei, a gente vai, né, pensar se é apedreja ou não. Mas com um antigo colega de processos deve ser, os processos devem ser outros. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, como se tivesse compaixão. Desde quando apedrejar alguém assinou significa que você tem compaixão. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, só poderá merecer absoluto desprezo. Que Jerusalém o julgue, porque ele está em Damasco e ele pertence à administração lá de Jerusalém. Que Jerusalém o julgue como seu embaixador. Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e recolhamo-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei. É mesmo quando a gente vê o que Emmanuel fala, Emmanuel é muito coerente nas suas falas, que agora eu estou me lembrando lá no A Caminho da Luz, é uma outra característica que ele vai falar dos hebreus. Eles são extremamente solidários, condescendentes, etc., entre si. É exatamente isso que ele está falando aqui, olha. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo-íamos sem pestanejar. Compaixão só mesmo entre os iguais, que eles consideravam iguais. É um absurdo, né? É, tá, e aí a gente segue. O ex-rabino suportou a increpação. Increpação é censura, tá, gente? O ex-rabino suportou a censura com grande serenidade, ali transparecer dos olhos. E essa era uma serenidade que antes intrigava Saulo de Tarso, o que ele via nos olhos de Estevão, via nos olhos dos cristãos, da Abigail, e agora é ele a ter essa serenidade, né? Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis, né? Emoções que não se repreende, que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de Sítium pareciam entendê-lo por um olhar de simpatia, ao mesmo tempo em que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Era o repúdio que chegava.
acostumado aos aplausos, onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que, para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados no mundo. Enganara-se. Seus cômpares punham à margem, como inútil. Nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem peias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Aquele abandono feria o fundo, porque antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários, atidos às concepções ou limitados às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga ficara deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se em um banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor a seu nome. Eu tive que ler o parágrafo inteiro para a gente fazer a imagem e, e depois a gente voltar para poder fazer a reflexão, né? É, Logo no começo, ele vai falar, o Emmanuel vai comentar: os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata, ali mesmo. Esse termo homem velho, ele tá citando aqui porque o próprio Saulo de Tarso vai citar esse termo nas suas cartas, né? Ele vai citar muitas vezes: é preciso que morra o homem velho. Ele vai falar muito disso, né? Morte ao homem velho. O que que ele quer dizer com isso, né? Morte aos hábitos antigos, morte àquela pessoa que trazia no seu centro o orgulho, egoísmo, vaidade, né? É disso que ele está falando, né? É, os remanescentes do homem velho. E aqui no caso, ele está falando, o homem velho, ele está se referindo às características de Saulo antes de Jesus. Antes dele se encontrar com Jesus, ele seria aquele cara de não levar desaforo para casa, de imediatamente revidar, de fazer sabe, um estardalhaço, mas ele definitivamente ele não voltaria para casa com desaforo na mão, né? E aí ele diz assim: quis falar, quis falar novamente, exigia a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se preso de emoções incoercíveis, né? Não reprimíveis, que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Aí a gente pode imaginar assim: gente, imagina a proteção espiritual ali ao lado de Paulo, para que ele não fizesse mais nada que pudesse comprometê-lo, porque aqui o pessoal tá dizendo: "Ó, a gente só não vai apedrejar você porque você é um igual a nós". Mas tipo assim, ó, não
não irrita mais, não exagera mais do que isso, não, porque você está ali no fio da navalha, né? Aí ele está ali, existe uma luta interna entre ele, né? O homem velho, como ele mesmo está dizendo aqui, de tentar revidar, de chamar todo mundo de tal, de chamar todo mundo para desforra, e o homem novo. Gente, quando a gente lê isso aqui, meu Deus, como isso é parecido com a gente. Quantas vezes no dia, né? Não precisa nem dizer assim, na vida, não. É no dia mesmo. Diariamente isso vai acontecer com a gente, né? De a gente se vê ali entre a cruz e a espada. A gente vai, se a gente tiver a sorte, a gente vai refletir e vai dizer assim, tá, mas o que que, o que que uma pessoa como eu, que já estuda o que eu estudo, que já conhece, né, alguns ensinamentos de Jesus, o que que é certo para eu fazer? Muitas vezes a gente vai com sangue nos olhos e a gente vai pelo ímpeto, a gente vai, né, respondendo a um hábito do homem velho. Mas quando a gente fala, ainda há pouco a gente falou de transição, quando a gente fala de transição, gente, não é só no globo, no mundo que essa transição está acontecendo. A transição está acontecendo dentro da gente, né? Dentro de nós mesmos. Esse redemoinho todo que a gente vê do lado de fora também é um reflexo do que temos por dentro, né? Quando fala transição, às vezes me lembra, sabe, quando você está ali naquele momento do alvorecer. Uma vez alguém me disse isso, que quando aqueles minutinhos antes do sol nascer é o momento mais escuro da noite. É o momento que a noite é mais escura. É exatamente assim, aqueles minutos, né, que a solidão, a- o blackout lá, aquela. As palavras Escuridão. são. Hã? A escuridão? A escuridão. Obrigada. As palavras estão me fugindo. A escuridão é mais intensa, mais negra. E aí começam os primeiros raios do sol. Assim é dentro da gente, né? Ora, a gente fica ali entre aquele homem velho que responde pelos hábitos do egoísmo, os ímpetos nervosos, né, do orgulho, etc. E a serenidade da luz, né? A clareza daquele momento, né? Que a luz nos traz. Eh, Porque assim, quando a gente conhece Jesus, não significa que a gente, mediante um momento como esse aqui que Saulo está enfrentando, não significa que ele não vá sentir, ele vai ter suas emoções, eh, ele vai, e essas emoções não serão boas, né? Porque aqui ele tá um misto de vergonha, de raiva, de desapontamento, de se sentir traído, porque ele está vendo aqui Sadoc de risinhos e os outros que antes eram seus amigos, né? Ele vai se sentir humilhado. Então, assim, tem muita emoção, como é que eu posso dizer? De baixa frequência aqui rolando, né? No centro, ali no peito de Saulo, né? Mas é, é como diz Kardec, que reconhece-se o bom espírita pelo esforço que faz para domar. E isso não significa bom espírita. Quer dizer, isso não é só para espírita, isso é para qualquer um que queira seguir, né, os ensinamentos de Jesus. Reconhece-se o bom cristão pelos esforços.
que faz para domar as suas más inclinações. Aqui no caso, ele está sentindo, está doendo pra caramba, mas acho que é uma das primeiras vezes, talvez a primeira realmente, que ele vai frear esse sentimento. E ele não vai seguir, como está aqui, ímpetos explosivos. E é isso que significa evangelizar, né? Evangelizar. É o significado de evangelizar a nós mesmos, é educação, é a questão de educar nosso sentimento conforme as orientações de Jesus, que foi a primeira coisa que Jesus falou para ele. Não te recalcitre contra os agrilhões, tipo, não dê murro em ponta de faca. Não fique remoendo culpa, né? Trabalha isso dentro de você. Então, e isso acontece com a gente todo santo dia. Meu Deus, hoje mesmo eu posso citar assim, 3 que já pulam na minha mente imediatamente. Que você tem que contar 1, 2, 3, né? Pensar numa coisa boa. Aí você abre assim o WhatsApp e vai ler as mensagens dos amigos para poder se distrair assim, tirar do foco aquele sentimento para não dar vazão, porque o sentimento vem, a gente vai sentir, é natural, nós somos humanos, nós estamos no terceiro andar, mas vamos lembrar de não alimentar o sentimento, não dá corda, não dá corda, porque se a gente der corda, não dá bom, né? E aqui, no caso, eu posso imaginar que para Saulo de Tarso, o acompanhamento espiritual, a ajuda espiritual que ele teve deve ter sido enorme, porque está muito recente. Há 4 dias ele estava perseguindo cristãos. Então está sendo muito grande aqui para que exatamente ele diz, Saulo, mantenha calmo, calma, calma, calma. Não faz nada, né? Bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. É fácil? Não é fácil. Mas foi o próprio Cristo que disse, né? Quem quiser me seguir, pegue a tua cruz, né? E me siga. Como quem diz assim, olha, não vai ser fácil, vai ter sua luta também. Vai ter a sua luta, né? É, Aí, depois, ele vai falar sobre ele vai, Emmanuel vai falar sobre Sadoc, que eu fixava com ironia e risinhos de triunfo. Gente, Sadoc era amigo de infância de Saulo. Isso dói, isso dói, sabe? E aí diz: ele fora vítima, acostumado aos aplausos, onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão. Quer dizer, agora ele enxerga isso muito bem. Agora ele enxerga que todo aquele oba-oba no cinema, todos aqueles aplausos e elogios, tudo era uma ilusão. Mas foi preciso doer na alma, neste nível, para ele se convencer, para ele finalmente ele começar a entender. Porque no momento em que ele se encheu de entusiasmo, não ouviu as palavras de Ananias, que tentou lembra? Ananias falou tentou dar vários toques para ele, dizendo assim, cara, você não acha que está muito cedo? E ele convencidíssimo, dizendo, mas como que eu vou me furtar ao testemunho? Agora ele está começando a enxergar o que Ananias tentou dizer para ele. Quantas vezes a gente não incorre nesse erro, né?
Quantas vezes a gente não incorre, tem tanta tá todo mundo dizendo e a gente tá ali, né, viajando na maionese, achando que, né, que a gente pode. Aí aqui tem um que é bom, olha só, ele vai dizer assim: preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem peias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Olha, joguinho dos 7 erros, nesse caso tem um. Qual é o erro, gente? Se a gente pensar aqui, olha só, a todos vencendo e convencendo com a lógica das suas definições. Olha, ele estava falando para um pessoal altamente intelectualizado. Lógica é o que não faltava na mente de quem estava ouvindo ele. Não ia ser a lógica dele que iria convencer ninguém. Primeiro que a gente não convence ninguém. Jesus não teve né, essa ilusão de convencer ninguém. Ele nunca. Todos os ensinamentos de Jesus, se a gente for esmiuçar, ele não está tentando convencer você de nada. Ele simplesmente está convidando você para olhar lá dentro de você mesmo. E aí, quando você vê a verdade em você mesmo, aí você se convence. Porque até você não fazer esse exercício, você não consegue enxergar a verdade, né? Primeiro tem isso. E outro é que convencendo com a lógica. E, gente, não é a lógica, é o sentimento. É o sentimento que vai fazer com que cada um, a seu tempo, vá se mover, vá sair desse lugar onde está. Sentimento é o que confere para quem quer que vá falar ali na tribuna alguma autoridade moral sobre o assunto. Por exemplo, eh aqui, um bom exemplo é o doutor Rafael, né. Doutor Rafael Rezende, quando ele foi lá para falar sobre o autismo, ele comoveu muito o pessoal lá no centro. Ele comoveu, mas qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele já abriu dizendo assim: "Olha, eu sou pai de 2 crianças né, que estão dentro do espectro do autismo". E aí ele falou também da sua experiência. Quando ele fez isso, o que que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que ele tem autoridade moral, porque ele sentiu na carne, ele sente isso, debaixo da pele dele. Então, por isso que move as pessoas, que toca o coração das pessoas, porque sim, ele trouxe as informações do intelecto, ele trouxe as informações das pesquisas, né, do laboratório onde ele trabalha, ele trouxe as informações da medicina, ele discorreu toda uma lógica para todos nós, mas acontece que ele tudo isso estava embasado numa 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 fundação, né, de um sentimento, de uma autoridade moral, de um exemplo de vida, né, de um exemplo de vida. Você vai tem uma pessoa que vai falar uma palestra sobre câncer. Né. Você vai ouvir a pessoa simplesmente pelo que ela sabe sobre câncer? Quem vai comover mais? Quem vai mover mais a audiência? Aquele que simplesmente detém o conhecimento
intelectual, ou aquele que traz o conhecimento, mas traz também a sua vivência como paciente? Não é fazer apologia ao sofrimento, não, não é isso. É que para nós nesse estado, é preciso que a gente amadureça o sentimento, é preciso maturidade. Acho que era essa palavra que eu estava tentando procurar. É preciso maturidade, é preciso que a gente amadureça o nosso sentimento. E quando a gente começa a amadurecer o nosso sentimento, aí a gente começa a intuir mais os valores morais, a gente começa a enxergar as coisas com outros olhos, né? Mônica, você queria dizer alguma coisa? Você tirou, você fez um movimento? Não, Não? não, não, não. Ah, tá. Obrigada. Por isso que fala aqui, ó, aquele abandono feriu fundo. Mas esse ferimento, essa dor aqui é ruim? Não, porque isso aqui, ele vai refletir muito isso aqui. Isso aqui vai estar refletido bastante nas cartas dele depois. Olha só, porque ele vai dizer aqui, ó, é, era a luta entre a vaidade de outros tempos. Orgulho ferido, né, gente? Isso aqui é orgulho ferido e a renúncia de si mesmo. Porque é isso que Jesus diz assim: olha, pegue tua cruz e siga-me. Como quem diz assim, renuncia a si mesmo. Está dizendo assim, ah, tenho que renunciar a quem eu sou? Não é isso. Ele está pedindo para você renunciar aos hábitos do homem velho, aos hábitos daquela pessoa que trazia como centro da sua vida orgulho, vaidade, sei lá, ideias, pessoas, ideologia, etc., menos Deus, menos Deus. E aí ele vai dizer: para conforto da alma opressa, recordou da narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu homem. Jesus dissera ao velho discípulo, o velho discípulo aqui é Pedro, que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Aqui é que Saulo de Tarso mostra que ele realmente ele está fazendo direitinho o seu exercício de evangelizar a si mesmo. Por quê? Ele está tirando, quando ele diz assim, a renúncia de si mesmo, ele está tirando o orgulho e a vaidade, aquele orgulho ferido dele, e ele foi colocar quem no centro? Jesus. Ele está colocando Jesus. Por quê? Porque ele foi buscar em Jesus o alento. Ele foi buscar em Jesus a guia. O que que você deve fazer? O que você deve fazer? Isso aqui é muito interessante, é muito importante, né? Porque na pergunta 625, Livro dos Espíritos, qual o nosso modelo e guia? É Jesus. E é exatamente isso que Saulo vai fazer. Ele não está pensando em absolutamente nada, ele não está pensando no que ele está perdendo, ele não está pensando nas perdas da sua credibilidade, nas perdas desses amigos que não são amigos, na perda material, nas complicações que virão e virão. Ele não está pensando em nada disso. Ele só está pensando assim, tá. O que que Jesus vai me aconselhar agora, né? O que que Jesus está me... Que, por sinal, no final da tarde, eu dirigindo hoje para casa, foi exatamente isso que eu fiz. Eu vim respirando 1, 2, 3, vamos lá, minha gente, o que que Jesus vai fazer, né, faria agora, nesse momento, no meu lugar? Falar, acho que Jesus, neste momento, iria chegar em casa,
dar uma caminhada, tomar um cafezinho, espairecer e não pensar nisso. E não pensar, gente, senão a gente vai surtar. Eh, Tem uma outra coisa, tem até uma anotaçãozinha aqui que eu coloquei, que agora eu não lembro mais onde foi que eu vi isto. Infelizmente eu não deixei aqui a referência, mas é de Emmanuel, quando ele diz assim: "É preferível as lágrimas sobre os aguilhões ao riso sob os narcóticos na queda moral", né. Então, como os doutores da lei, o senhorzinho lá, o mais velho no sinédrio, vai falar: "Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e recolhamo-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei". Aí Emmanuel vai dizer: "Ó, é preferível as lágrimas de Saulo de Tarso, as lágrimas sobre os aguilhões, ao riso, à paz, dos narcóticos na queda moral". Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Tem uma historinha de Chico que, eh, a vizinha se aborrece, acho que com o cachorro do Chico, porque o cachorro late muito, etc, etc. E um dia a vizinha coloca veneno na comidinha e o cachorro morre. Ele fica muito chateado e alguém fala com o Chico, né, que foi a vizinha. Nossa, ele fica extremamente chateado. Ele fica muito desapontado, muito triste. Aí, Emmanuel chega e fala assim: "Chico, o que está acontecendo?". "Ah, porque está acontecendo isso, foi a vizinha, etcétera. Poxa, meu animal de estimação, tanto que eu gostava do cachorro, isso e aquilo". Aí ele fala assim: "Chico, faz o seguinte, pergunta a ela o que que ela mais gostaria de receber". Aí Chico recebe aquele conselho com muita estranheza, que ele diz assim: "Como assim? Eh, eu acabei de dizer para o senhor", que ele tratava assim, né, mano. "Eu acabei de dizer para o senhor que ela matou meu cachorro, e você acha que eu devo presenteá-la?". E Emmanuel vai falar um negócio que eu fiquei extremamente assim, isso me ficou muito na minha memória. Que ele diz assim: "Desculpa, Chico, mas a receita não é minha, é de Jesus Cristo". Como quem diz assim: "Bateram na sua face, oferece a outra". E Chico fez isso, ele pegou, foi lá, conversou com a vizinha estava passando um super mal bocado, não tinha dinheiro, estava passando muito mal, era viúva, não tinha trabalho, e ela falou que ela não tinha máquina de costurar, ela era costureira. Aí Chico vai, e procura uma máquina e dá uma máquina de costura para essa senhorinha, que depois começa a trabalhar e tal, e ela, a mesma senhorinha, vai até Chico. Olha que história interessante. A mesma senhorinha vai até Chico e e aí ela, arrependida, em lágrimas e tal, ela pede perdão ao Chico. Então, assim, você vê, né, é um ato inesperado que de antemão não faria nenhuma lógica, mas aquele perdão que depois ela vê que primeiro que ele ajudou, né, a ela, e depois aquele perdão, liberou os 2, né, de alguma coisa, de alguma amarra no passado. É. Ó, já são 9h36, eu vou acabar por aqui.
antes de começar, porque depois vai começar uma parte muito interessante em que Saulo vai falar com Ananias o ocorrido. E Ananias, vamos ver se Ananias vai dizer assim, mas eu te disse, não disse? Acho que Ananias não vai falar assim, né? Porque espírito elevado, sempre diferente. Mas se fosse eu faria. Falei. Você foi lá porque você quis. Então, gente, meninas, boa noite. Boa, Fiquem com Deus. obrigada Boa você. noite, meninas. Boa Obrigada, noite, Ana. meninas. Boa Até a noite, próxima. Silvia. Boa Boa noite, noite. vó. Boa noite, Rô, Mônica.